Você é daquelas pessoas que ficam perguntando o que o seu país pode fazer por você? Se você faz essa pergunta numa base sistemática, é hora de mudá-la. Você tem que passar a perguntar o que você pode fazer pelo seu país. Por quê? Porque o nosso país precisa de nós, precisa do indivíduo. E essa frase, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país, foi dita por John F. Kennedy, lá nos Estados Unidos. Ele já entendia que é um indivíduo que tem a capacidade de realizar mudança, a capacidade de agir. Não é o Estado, não é o governo. Na verdade, nós precisamos do Estado mínimo, do mínimo de governo. Por quê? Porque cada pessoa tem que crescer, não só profissionalmente, mas também intelectualmente, espiritualmente, profissionalmente, obviamente. Todos nós precisamos ter esse crescimento, precisamos nos educar, porque a educação não é um direito, mas sim um dever. Nós temos o dever de nos educar. Educar como? Através de livros, através de cursos, através de um conteúdo que vai mudar realmente a nossa percepção, vai ampliar a nossa consciência, e a partir dessa ampliação nós vamos conseguir realmente ter atitudes muito mais assertivas, atitudes que vão realmente fazer uma diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Esse tipo de mentalidade está ausente no Brasil. Por quê? Porque por diversos anos o brasileiro foi criando essa mentalidade inversa de que os outros devem alguma coisa para eles. E o fato é que ninguém deve nada para nós. Nós é que devemos para os outros. Então, uma nação que pensa dessa maneira, uma nação que pensa cada indivíduo realizando, cada indivíduo produzindo, cada indivíduo criando, é óbvio que ela vai progredir muito mais. E é exatamente disso que nós precisamos nesse exato momento. Precisamos de pessoas produtivas, precisamos de pessoas maduras, de pessoas que conseguem enxergar para a realidade e realmente perceber quais são os problemas concretos que devem ser atingidos com ações concretas, não com pensamentos, não com ideias ou ideologias. Nós vemos as universidades tomadas por uma ideologia que realmente acabou prejudicando toda uma geração. Vemos aí pessoas que não conseguem ler, elas não conseguem interpretar textos. Por quê? Porque isso é resultado de um analfabetismo funcional. O Brasil está cheio de analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem realmente ler um texto e entender ele naquilo que ele quer dizer, né? Não apenas uma palavra isolada, mas todo o conjunto de palavras escritas que transmitem um significado. Então, se a pessoa não tiver essa capacidade imaginativa, se o imaginário dessa pessoa não for rico o suficiente, e essa riqueza é criada através de leitura, através de livros escritos por diversos filósofos, por diversos escritores honestos, porque tem muita gente desonesta que escreveu vários livros que acabou realmente levando a geração de hoje por um caminho muito danoso, né? Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, né? A influência dele foi tão grande que acabou resultando na Revolução Francesa. Ele acabou espalhando ideias que hoje estão aí, se você estiver com um olhar bem atento, você vai perceber essas ideias. Então as pessoas acabam realmente pensando, elas estão absorvendo ideias de pessoas que já morreram, já faleceram, pessoas do século passado. E elas nunca param para poder questionar se aquelas ideias, se elas realmente estão ligadas, né? Se elas fazem sentido dentro do cenário atual. Porque muitas dessas ideias, elas não conseguem realmente entrelaçar com a realidade de hoje. Nós precisamos ter esse senso crítico, né? E realmente questionar as nossas ideias e, se for preciso, mudá-las no sentido de a gente ampliar o nosso horizonte de consciência para que a gente possa realmente começar a olhar para as coisas e ter uma ação efetiva. Tudo isso começa com a honestidade. Felizmente, no meu caso, eu já disse em diversos vídeos, né? Inclusive eu gravei um vídeo falando que eu completei 41 anos e eu vivi, né? Já vivenciei bastante coisas. E eu lembro exatamente da época em que eu estudava. Naquela época
eu posso me considerar uma pessoa privilegiada. As pessoas da minha geração, amigos, colegas que eu encontro na rua, que a gente conversa, a gente sempre menciona isso, que a gente foi privilegiado. Por quê? Porque, pelo menos na minha época, não teve essa ideologia que existe hoje, não está tão forte, né, como está nas universidades de hoje. E qualquer menção que você faça que seja de ideia contrária daqueles que apoiam, por exemplo, o progressismo, o esquerdismo, em geral o comunismo, o socialismo, se você tem ideias diferentes do que as deles, você é taxado de fascista, né, e de tantos outros rótulos, assim como o nosso presidente é taxado. O fascismo é a aliança então do poder econômico, político e militar. É diferente do que a maioria das pessoas pregam. Então isso acaba gerando realmente uma confusão enorme. Então, se você tem essas ideias, e eu sei que é difícil mudá-las, principalmente aquelas pessoas que estão mais aliadas ao progressismo, essas pessoas, elas precisam começar a fazer um exercício dialético. O que é um exercício dialético? É você começar a pensar por vias diferentes, é você começar não absorver, mas ouvir vários lados. O conceito dialético, ele está presente, por exemplo, na área jurídica. Se a pessoa não tem essa preparação, ela não vai conseguir realmente entender os problemas relacionados ali no julgamento que ela está fazendo. Enfim, nós precisamos fazer esse exercício dialético de se colocar no lugar do outro. E o conservadorismo, os republicanos ou a direita, ela consegue fazer esse tipo de exercício, ela consegue entender o outro lado. Porém, o outro lado, o progressismo ou o esquerdismo, já tem uma enorme dificuldade. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas foram, de certo modo, manipuladas desde criança. Desde criança, a partir do momento que elas entraram na escola, elas sofreram essa carga de... algumas pessoas chamam de doutrinação, mas não existe mais a doutrinação. Se você ler o livro Armas da Persuasão, o Robert Cialdini fala exatamente sobre isso, de que existem hoje em dia várias armas psicológicas que vão manipulando os pensamentos das pessoas sem que elas percebam. Então, de repente, a pessoa tem um comportamento e ela nem sabe de onde veio aquela ideia, por que ela está pensando e agindo daquela forma. Então isso leva a pessoa para um lugar muito diferente do que a realidade. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Existem essas armas psicológicas e quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender tudo o que está acontecendo, a gente consegue realmente discernir a realidade do abstratismo. E eu estou dizendo tudo isso para você porque eu sou conservador, eu sou de direita. Inclusive outro dia eu fiz uma pesquisa aqui no canal, na comunidade, perguntando qual que era a orientação política das pessoas. E 20 pessoas responderam, votaram, fizeram a votação. 70% das pessoas, dos inscritos aqui no canal, são de direita e 30% são de esquerda. O meu objetivo não é mudar o seu pensamento, tá? Você pode ser de esquerda, talvez você seja de esquerda, e isso é um direito seu, é uma opção sua. O que eu quero convidar você é fazer esse exercício dialético e começar a perguntar, começar a realmente fazer essa tentativa de se colocar do outro lado e começar a ter esse ponto de vista. Então isso vai ampliar a sua inteligência, vai ampliar a sua capacidade de enxergar o mundo. É óbvio que a gente precisa de uma direita e de uma esquerda em qualquer democracia, porque isso é de fato uma democracia. Agora, quando uma voz apenas fala e tapa a voz do outro lado, aí já não é mais democracia, aí já é um regime mais totalitário. E é isso que acontece no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é preciso que você fique atento ao que está acontecendo. E para encerrar o vídeo, cada um de nós precisamos realmente fazer do Brasil um país melhor. E a gente só vai conseguir fazer isso através do nosso próprio esforço, através do indivíduo, não do Estado. A gente não precisa do Estado. É óbvio que existem pessoas que estão numa situação muito precária, que precisam sim de um assistencialismo,
e elas devem ter esse tipo de assistência, mas o restante de nós que não depende disso, eu tenho certeza que você não depende disso, porque senão você talvez não estaria assistindo esse vídeo, você não estaria com um celular ou um computador assistindo esse vídeo, e as pessoas que não têm acesso ao que nós temos, elas de fato precisam de ajuda. E nós podemos ajudar essas pessoas também de forma individual, dando esmola, né, ajudando da maneira como a gente pode, e é dessa maneira que a gente vai conseguir crescer, é dessa maneira que a gente vai fazer com que o nosso país seja próspero. Então, ficamos por aqui. Espero que o Brasil melhore, né? Espero que nós tomemos consciência disso e façamos o nosso melhor para o Brasil melhorar com produtividade, com ação, com inteligência, principalmente com fé em Deus, né? Óbvio. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. E eu vou convidar você, né? Eu deixei de presente, em vários vídeos eu estou falando sobre isso, que eu deixei de presente a liberação de um módulo do método Atitude Produtiva, e ele vai ficar liberado por alguns dias, e se você não teve acesso ainda, eu convido você a acessá-lo de maneira gratuita. Basta você clicar no link abaixo desse vídeo, fazer o seu cadastro na área de membros para que você possa ter acesso ao conteúdo que lá está. Fico por aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo.